Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast e do canal do YouTube Industrialização. Industrialização no YouTube e no Spotify. Agora, todos os episódios, algumas pessoas já me reportaram, perceberam isso. Todos os episódios com vídeo, tanto no Spotify quanto no YouTube. E a gente tem feito algumas coisas diferentes e eu quero saber se vocês estão gostando. Hoje nós vamos falar de análise SWOT. Já pediram há algum tempo aqui no canal vídeos das técnicas do Babok. Eu fiz um episódio sobre o Babok, um episódio sobre o padrão essencial da análise de negócio. Se você não viu, vai no nosso feed, procura lá. Tem episódio muito legal sobre isso. E agora vamos começar a fazer os vídeos das técnicas do Babok. E você está fazendo análise SWOT mesmo ou está só preenchendo a tabelinha, preenchendo a matriz? Será que você está fazendo isso certo? Descubra comigo depois da vinheta. Então, pessoal, eu tenho trazido aqui alguns trechos das minhas aulas de MBA, trazido alguns assuntos diferentes, muita coisa de análise de negócio, muita coisa de RP, algumas coisas, e tudo está relacionado à indústria, e trazendo algumas coisas aí que vocês vêm pedindo, né, nos comentários do YouTube, nos comentários, nas mensagens do Instagram. Então, e uma das coisas que nos pediram foi quando a gente fez o episódio do Babok, né, de como usar, o que é o Babok, que é o guia, né, o corpo de conhecimento da análise de negócio, né, é o Business Analysis Body of Knowledge, e o Babok, esse livrão aqui, que eu já mostrei para vocês. No episódio, eu abri o PDF do Babok, expliquei como você usa ele, né? E aí vocês pediram as técnicas e a ideia é trazer aqui, então, já um vídeo da primeira técnica. Uma outra coisa que eu tenho feito é alguns PPTs, alguns PowerPoints ali, para poder ilustrar um pouco melhor para vocês, né, como as coisas funcionam. Acho que o PPT é um recurso visual interessante. Não sou um especialista em PPTs, não faço um PPT lá muito soapado. Para quem não sabe o que é o soapado, o pessoal fala aí para o SOAP, né? Existe até uma empresa especializada nisso, que é o SOAP, é o State of Art Presentation, né? É o estado da arte da apresentação. Então, esse não é o meu forte, mas eu me esforço aqui para fazer PPTs pelo menos ilustrativos, que façam a gente manter uma linha de pensamento aí. Tá? Eu vou exibir para vocês hoje, acho que 2 ou 3 slides aqui, tá? Porque eu quero usar o próprio Babok para mostrar para vocês o que o Babok fala da análise SWOT, tá? Lembrando que quando o Babok coloca as técnicas, o Babok tem lá 50 técnicas, tá? Ele está só apresentando a técnica. Com base no Babok, você não vai ser especialista na apresentação da técnica. Outro dia a gente estava conversando no grupo de estudos do Guia Babok que para cada técnica tem pelo menos alguns livros que falam, que detalham a aplicação, o uso de cada uma dessas técnicas, né? Então, tem algumas dessas técnicas que eu já li, alguns livros, se, né, de repente posso até trazer também para vocês, tá? Mas o Babok, então, está apresentando e ele tem um padrão que é muito legal. Então, vou colocar o Babok aqui na tela, tá? E aí a gente começa já a olhar ele aqui, né? Vamos lá. Então, o Babok está aqui na tela, né? Análise SWOT. Primeiro, para todas as técnicas, o Babok coloca ali um propósito, uma descrição, né, mais ou menos como funciona a técnica, os elementos, quer dizer, o que eu faço, né,
e as condições de uso, tá? Considerações de uso, que são os pontos fortes e os pontos, as limitações, tá? No caso da análise SWOT, algo bem simples, tá? E tem algumas técnicas que ele traz uma lista maior de coisas, que ele traz exemplos, tá? Então tem algumas técnicas que ele explora um pouco mais, algumas técnicas ele apresenta de forma mais sucinta. Mas tem uma coisa da análise SWOT que eu particularmente já fazia, já brincava com análise SWOT fazia muito tempo, mas eu não fazia o negócio do jeito certo. E aí eu fui estudar, quando eu vi a primeira vez a análise SWOT no Babok, teve uma coisa que me chamou a atenção que eu vou mostrar já já para vocês. Né? E quando eu mostrar, eu vou dizer, ó, isso aqui para mim foi aquele momento, uau, é assim que se faz isso, né? Então vamos lá. Qual que é o propósito da análise SWOT segundo o Babok? Tá? É uma ferramenta simples e efetiva para avaliar os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças de uma organização, tanto para condições internas como condições externas. Tá? E ela é usada para identificar o estado geral. Então ele começa uma descrição, né? Ela é uma linguagem, ela tem uma linguagem breve, é específica, é realista, deve estar apoiada em evidências, né? E ela serve como uma avaliação em relação a esses fatores. Tá? Então, a análise não é listar as coisas, a análise é avaliar essas coisas, esses fatores que a gente coloca em cada quadrante da análise SWOT. E ela pode ser realizada em qualquer escala, ela pode ser realizada em qualquer divisão, ela pode ser realizada em qualquer horizonte da organização. Tá? Qualquer ponto da organização você pode usar uma análise SWOT. Tá? E aí, para quem vai executar, né, tem que executar de forma disciplinada, né, e aí assim os stakeholders vão ter uma compreensão mais clara ali dos impactos de cada fator, de cada item, né, de cada tópico da análise. Então, o Babok traz alguns exemplos de uso, tá? Pode ser utilizada para avaliar um ambiente atual, para compartilhar informações aprendidas com os stakeholders. Tá? Então, você pode pegar lições aprendidas, de lições aprendidas, gerar uma análise SWOT. Olha as técnicas já se entrelaçando aqui. Tá? Então, lições aprendidas podem ser acrescentadas como tópicos de uma análise SWOT. Tá? Para identificar melhores opções possíveis para atender necessidades de uma organização, identificar potenciais barreiras ao sucesso e aí sim criar planos de ação para superar essas barreiras, né? E aí a gente tem que pensar depois como eu crio plano de ação, ajustar e redefinir planos ao longo de um projeto, conforme novas necessidades surgem. Então eu posso ter um SWOT num projeto e esse SWOT pode ser vivo. Eu posso ter um quadro na minha sala de projeto, no meu dashboard de projeto, lá, se o projeto for remoto e você estiver usando o Miro, estiver usando alguma ferramenta colaborativa, eu posso ter um quadro de SWOT utilizado o tempo todo. Né? E opa, surgiu uma ameaça, coloca lá no quadro. Né? Só que depois tem que fazer a análise. Então, vamos lá, nós vamos descobrir logo o que é isso aí. Tá? Identificar áreas fortes, então não só pontos, áreas fortes que vão auxiliar a organização na implementação de uma nova estratégia, desenvolver cenários de avaliação do sucesso de um projeto com base no determinado conjunto de requisitos. Então eu pego esses requisitos e vou decompor eles na análise SWOT, tá? Identificar áreas de fraqueza que eu preciso trabalhar para que elas não minem as metas de um projeto, de uma iniciativa, né?
Então, essas áreas, e eu não vou identificar as áreas, ou até pessoas, né, limitações nossas, né? Então, você pode usar para identificar suas próprias limitações, fraquezas, né? E aí você não vai eliminar essa área, você vai ajudar essa área a superar essa fraqueza, né? E desenvolver estratégia para enfrentar essas ameaças, tá? Identificadas. E aí eu tenho os elementos da análise SWOT. Então, o Babok traz os elementos e a gente tem as forças, as fraquezas, as oportunidades, as ameaças. Normalmente, elas são representadas num quadro desse tipo, né? Então, para quem está no Spotify somente com áudio, se olhar o vídeo, tanto no Spotify quanto no YouTube, eu estou mostrando o Babok, agora estou mostrando um quadro aqui, um exemplo de SWOT que eu gosto, tá? Onde eu tenho a minha área ali, as forças, as fraquezas, que são internas à organização, a força ajuda, a fraqueza atrapalha, eu tenho as oportunidades e as ameaças, né? E as oportunidades ajudam, as ameaças atrapalham, né? Beleza, e o que eu vou fazer com isso depois? Vamos entender só um pouquinho melhor o que são as forças, né? Então, lembrando que as forças são internas, né? E as fraquezas também são internas. Então, as forças são qualquer coisa que o grupo avaliado faz bem, né? Ou que aquele evento avaliado faz bem. Ela pode incluir pessoas experientes, processos efetivos, processos que funcionam bem, sistemas de TI que são bons, né? Aí os sistemas ruins vão ser fraquezas. Tudo que é o contrário aqui que você vê nas forças também podem ser fraquezas, né? Relacionamento com o cliente ou qualquer outro fator interno, então, que possa levar ao sucesso, qualquer coisa que ajuda. E o que são fraquezas, né? Fraquezas são ações, funções, né? Ou algumas coisas que fazem mal, né? Ou que não são feitas. Então, fraqueza pode ser a falta de alguma coisa, a falta de fazer alguma coisa, né? Então, são ausências que podem gerar fraquezas, tá? E aí é só a gente olhar as forças, tudo que é o contrário também pode ser fraqueza. As oportunidades, então, são as coisas externas, né? Que estão. Normalmente, as oportunidades a organização não controla. Ela pode identificar as oportunidades e aproveitar as oportunidades, mas ela não controla, né? E as oportunidades, então, são esses fatores externos, né, que pode ser capaz de nos dar vantagem. Quer dizer, a gente identifica para tirar vantagem disso, e aí pode incluir, né, novos mercados, novas tecnologias, mudança de mercado, né, no mercado competitivo ou outras coisas. Lembrando que, né, eu acho que novas tecnologias, elas podem ser oportunidades e, se não forem observadas, podem ser ameaça, dependendo da tua empresa, né? Fatores externos agora que podem afetar negativamente são as ameaças, né? Então, as ameaças a gente também não controla, só que a gente pode fazer alguma coisa para que a ameaça não nos atinja ou minimizar esse efeito das ameaças, né? E aí eu tenho, por exemplo, né, a entrada no mercado de um novo concorrente. Então, apareceu um novo concorrente, eu não tenho como impedir a entrada de um novo concorrente, mas eu tenho como trabalhar para que esse novo concorrente não me leve à falência, né? Não pegue todo o meu público. Uma recessão econômica, né, uma questão econômica que foge ao controle da organização, né, alguma decisão de governo, algumas outras coisas que a gente não controla.
E aqui é o ponto que, quando eu vi, então, a matriz SWOT de verdade, eu já tinha visto, né, esse diagrama, esse quadro que eu chamava de matriz SWOT, que eu achava que era a matriz SWOT, quando na verdade a matriz é isso aqui, é realmente fazer a análise matricial, onde você cruza essas coisas, né? Então, eu tenho as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças numa matriz e eu faço então o cruzamento dessas coisas. O que eu vou fazer, né? Eu vou pegar, por exemplo, né? Por exemplo, a estratégia SO. Então, o que é a estratégia SO? É como eu pego as forças, né? Lá no original do SWOT é o strength, né? E aí eu pego as forças para aproveitar as oportunidades, né? Então, o Babó coloca aqui como a força que eu tenho aqui pode ser usada para explorar as oportunidades, né? E as estratégias SO, o Baboc fala que são bem simples de implementar, né? Algumas podem não ser tanto, tá? Às vezes depende muito de disciplinas, muito de capacitações, muito das pessoas quererem fazer ali, de conscientizações, mas aí assim, a falta de disciplina, a falta de conscientização pode ser uma fraqueza, tá? E aí eu tenho depois, então, a estratégia ST, que é como as forças podem ser usadas para mitigar o efeito das ameaças, né? Para afastar as ameaças, para evitar que as ameaças cheguem até nós. E como eu faço as ameaças se transformarem em oportunidades, né? Ou, né, como eu transformo as ameaças em oportunidades. Né? Nada vai se transformar sozinho, né? A gente é que age para transformar. Então, como eu faço para transformar essas ameaças em oportunidades? Né? E aí eu tenho então também a estratégia WO, que é fraqueza e oportunidade. Agora aqui é o contrário. Como eu posso usar as oportunidades para mitigar ou eliminar as fraquezas, né? E como uma oportunidade pode garantir o desenvolvimento de novas capacidades de negócio, né? Novas habilidades, novas capacidades de se fazer, de se realizar alguma coisa. E aí eu tenho também a estratégia WT, que é a fraqueza e a ameaça sendo cruzadas, né? Então, a ameaça com fraqueza cruzada é como eu posso reestruturar as coisas para evitar uma ameaça, né? Então eu tenho uma ameaça que está relacionada diretamente com uma fraqueza, né? E aí essa ameaça junto com essa fraqueza, o que eu tenho que fazer? Como que eu faço para eliminar essa fraqueza ou como que eu posso aqui, né, fazer para que isso não me afete? Então, uma das coisas que o Baboc sugere aqui é um exemplo, tá? De repente o grupo deve considerar a possibilidade de sair desse mercado, né? Se eu tenho uma ameaça num ponto que eu tenho uma fraqueza, talvez eu não deva estar ali. Simples assim, né? Talvez eu deva mudar, deva pivotar o meu negócio, né? E a estratégia, né? Fraqueza, ameaça, ela envolve os piores cenários possíveis. Pô, eu tenho uma ameaça, eu tenho uma nova tecnologia que é uma ameaça, mas eu não tenho condições, eu não tenho habilidade para desenvolver essa nova tecnologia, né? Essa tecnologia é justamente o meu ponto fraco. Talvez eu tenha que pivotar o meu negócio para que ele não morra, né? Ou sair daquele mercado, porque logo aquela divisão, aquela unidade vai começar a gerar prejuízo.
Então, quando você preenche, né, a sua matriz, né, o seu quadro SWOT, então esse aqui eu tenho um exemplo de um quadro SWOT, né? Quando você preenche isso aqui, você faz a análise, você faz a análise dessa matriz de fato, você pega as oportunidades, as forças para aproveitar as oportunidades, né? Então você pega ali, eu tenho capacidade técnica, então vou aproveitar o mercado em evolução, que é uma oportunidade. Eu tenho equipe comprometida, né? Então, esse tipo de análise a gente vai ter que fazer. Eu vou pegar, por exemplo, né, as minhas forças para tentar conter ameaças. Então, eu vou olhar para as minhas forças, né, e para as minhas ameaças. Então, eu vou pegar a minha equipe comprometida e ver o que a minha equipe comprometida pode, junto com a minha imagem de confiança, né, reduzir o impacto, ou mitigar, ou eliminar o impacto da entrada de concorrentes mais fortes no mercado. Tá? Então, eu tenho que fazer essa análise. Tá? E se vocês quiserem que eu e o Ale, a gente faça uma brincadeira aqui, né, detalhando mais, fazendo um exercício de pegar todas essas forças e fraquezas aqui, oportunidades e ameaças, e aplicar essa matriz SWOT, fala aí para a gente faz um episódio sobre isso para vocês, a gente faz um episódio dinâmico aí, tá? Para trabalhar um pouquinho isso, né? E depois, então, o Babok traz para a gente, né, os pontos fortes e os pontos fracos. Tá? Nos pontos fortes, ele fala que a análise SWOT é uma ferramenta valiosa para ajudar na compreensão da organização, do contexto, né, da organização, nos produtos, dos processos ou mesmo dos stakeholders. Tá? Então, eu consigo ajudar isso tudo, ajudar a compreender isso tudo. Tá? E também outro ponto forte, que ela permite que as pessoas que estão fazendo ali as análises de negócio, ela permite direcionar o foco dos stakeholders para os fatores importantes para o negócio. Então, as ameaças eu preciso olhar muito rápido, né? Então eu consigo priorizar ações aí. E aí nós vamos falar dessas ações daqui a pouco. O resultado aí são as limitações, e o resultado, uma das limitações é que o resultado de uma análise SWOT, ele fornece uma visão de alto nível, e uma análise mais detalhada muitas vezes é necessária. Tá? E aí a gente pode pensar um pouquinho como a gente faz isso, né? E a menos que seja definido um contexto claro para análise SWOT, o resultado pode ser desfocado e pode conter valores que não são relevantes para a situação atual, tá? Pode conter fatores, né, tópicos que não são relevantes. Então eu tenho que trabalhar um pouquinho tudo aquilo que eu identifiquei, né, numa análise SWOT, eu tenho que trabalhar em conjunto com outras coisas, em conjunto com outras técnicas. Então, depois da análise SWOT feita, né, o que eu vou fazer? Como que eu vou tratar essas coisas? Eu vou fazer brainstorming, tá? Então, o que fazer com o resultado da análise SWOT? Eu vou aplicar brainstorming, eu vou fazer benchmarking, eu vou usar Ishikawa com 5 porquês para poder identificar a causa raiz, né, das minhas fraquezas, né, das minhas ameaças. Tá? Eu vou usar mapas mentais para, né, tentar detalhar melhor as ideias. Vou fazer análise de risco das ameaças, das fraquezas, vou fazer análise de decisões, tá? Vou usar outras técnicas ali de priorizações, né? Posso usar Delphi, posso usar AHP, né? E posso usar várias outras técnicas do Babok ou fora dele. E aí lá no vídeo do Babok eu já falei um pouquinho de como vocês podem explorar o Babok numa situação
de necessidade, né? Tem um problema para resolver, e lá no Baboc dá uma passada nas técnicas, dá uma passada, né, todo o sumário dele ali, com certeza você vai achar alguma coisa que vai te ajudar, ou ele vai te mandar, vai te levar para alguma outra publicação que vai te ajudar a resolver, né? E aí depois que eu sei o que fazer para resolver as coisas, né, para mitigar as ameaças ou eliminar as ameaças, para aproveitar as oportunidades, né, eu tenho que fazer planos de ações. Tá? E para fazer planos de ações, uma coisa que eu gosto muito é o 5W2H. Tá? Porque o 5W2H você define o que vai fazer, por que vai fazer, então se vale a pena fazer, e aí no porquê é porque eu vou ter algum ganho. O porquê, gente, muita gente só pensa em preencher o porquê com porque eu vou ter ganho. Não, o porquê você pode puxar de repente uma análise financeira, é porque eu vou ter um ROI, porque eu vou ter um payback, porque eu vou ter um valor agregado X, né? Porque eu vou conter uma ameaça, tá? Mas o porquê, muitas vezes, ele precisa ter um valor financeiro. Pensem nisso, tá? O quem. Quando eu penso em quem, tá? Eu já comentei várias vezes em consultorias, tem alguns softwares que no campo quem, né? Qual é o responsável pela ação, você pode colocar só um nome, e tem alguns softwares que permite que você coloque vários nomes. Se você está fazendo em Excel, então, né, você pode colocar quantos nomes quiser. Mas eu tenho como premissa um único nome no responsável por uma ação. Tá? Eu só posso ter um responsável. Mas esse responsável pode sair, né, pode se ausentar, e aí tem que ter uma outra pessoa responsável. Sim, aí é aquela pessoa que eu defino como substituto daquela pessoa que está ausente. Né? Ou a pessoa que, se ela não pode mais se comprometer com aquela atividade, então ela vai passar as suas pendências para alguém. Mas uma ação só tem um dono. Ela pode até ter vários colaboradores, mas uma ação só tem um dono. Tá? O onde, se vai ser dentro da organização, fora da organização, se vai ser numa área específica, se vai ser num local específico, se vai ser num equipamento específico. Tá? O quando é o prazo, né? E aí, se você não consegue determinar um prazo, né, tente pelo menos estimar um prazo, tá? Para que você consiga trabalhar e ter um horizonte. E se esse prazo tiver que ser revisado, aí sim você vai lá e revisa. O como você pode detalhar, você deve já detalhar um pouco, né? Mas o como para mim é um campo, é uma informação que eu posso não ajustar e não alterar, mas complementar durante a realização dessa ação. E o how much, que é o quanto custa, né? Então, o quanto custa, eu preciso ter também uma estimativa. Então, note que o quanto custa, ele vai estar diretamente ligado ao porquê, né? Isso vai custar X e eu vou ter um ganho de X mais tanto, tá? Então, usem o planejamento, usem o 5W2H para resolver as questões, né? Para resolver, para implementar tudo aquilo que vocês identificaram durante a análise SWOT. Tá? Galera, esse é o episódio de hoje. Baboc tem inúmeras outras técnicas, são 50 técnicas no Baboc. Depois a gente tem a extensão ágil do Guia Baboc, que tem mais 27 técnicas, se eu não me engano, tá? Relacionadas à agilidade. E estão aqui as técnicas. Quem está no vídeo pode ampliar, pausar para visualizar depois, tá?
De repente eu posso até gerar uma lista dessas técnicas para publicar para vocês, talvez lá no blog, se quiserem, escreve aí, comenta aí que a gente se programa aqui para fazer. E me digam se vocês têm gostado desse formato de episódio, se vocês gostaram do episódio de hoje, se tá legal, o que pode melhorar, o que a gente deve melhorar, né? Que a gente usa as técnicas para melhorar o que a gente está fazendo aqui, né? Porque vocês que nos ouvem, nos acompanham, nos assistem aqui, são os nossos principais stakeholders. Beleza, pessoal? Muito obrigado para quem ficou com a gente até aqui, né? Comenta aí, curte, compartilha o nosso conteúdo, o nosso canal, compartilha o vídeo e coloque nos comentários a próxima técnica do Babock que você quer ver por aqui e a gente faz para você. Obrigado aí, galera. Valeu e até o próximo Industrialização com mais técnicas do Guia Babock.